que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: da terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, o filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca do seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A voz descer divina, a nós descer, a nós descer divina luz, em nossas almas acender e acender o amor de Jesus, o amor em nossas almas acender e acender o amor de as trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Amados irmãos e irmãs, neste terceiro domingo do nosso discipulado, nós estamos vendo a concretização da profecia e da palavra de João o Batista. João nos disse: eu não sou a luz, eu vim para dar testemunho da luz. Mas agora, depois de 30 anos em que Jesus ficou em Nazaré, ele toma uma atitude radical. Ele sai da casa do seu pai, ele sai de junto de sua mãe e de sua família, e ele vai para Cafarnaum. Cafarnaum, ela se encontra na região da Galiléia. A Galiléia é um lugar muito plural. A Galiléia é o mundo, porque a Galiléia é o lugar do porto,
Onde tem porto, nós temos comércio. E onde se tem comércio, vão se constituindo relações duvidosas. O comércio exige de nós uma certa malícia. O comércio exige de nós um certo entendimento das coisas. E o porto é o lugar do comércio. É o comércio dos homens, é o comércio do afeto, é o comércio da vida. Porque lá as pessoas também começam a lucrar o pão nosso de cada dia. Mas a Galileia tem uma outra fama, um pouco pejorativa. É uma terra de pagão. Porque como é uma terra que tem um porto, é uma terra em que chega pessoas de outro lugar para fazer uma transação comercial. E nessa transação comercial, nós acabamos por nos envolver com essas pessoas. E o envolvimento com essas pessoas vão gerando dentro de nós algum comportamento que às vezes não é tão honesto. Então, a Galileia é o lugar onde Jesus assume o discurso da conversão. E por que Jesus brilha como um sol? Porque chegou aos seus ouvidos: João está preso. E é do monte da Galileia que a luz que iluminará todos os que estão nas trevas e todos os que estão na morte será um grande facho de atração. A luz que está no coração de Jesus Cristo, ela não veio para quem é bom, para quem é justo e para quem é santo. A luz, ela veio para os enfermos da alma, os enfermos do espírito, os enfermos da sua postura. E é naquela terra de pagão, de fama duvidosa, que Jesus será chamado o Galileu. Quando nós escutamos Jesus o Galileu, não é dizer que ele era da Galileia, é uma palavra pejorativa. Sabe, esse é um Galileu. Sabe o que é um Galileu? Pode ser um ladrão, pode ser uma pessoa promíscua, pode ser uma pessoa que lesa os outros, pode ser uma pessoa que constrói uma vida de muita confusão com as pessoas e até consigo mesmo. Mas é nesse lugar que nós vamos ver pela primeira vez a missão de Jesus. Hoje começa a missão de Jesus. Jesus, ele entra no mundo. Vejam que interessante. Jesus não foi para Jerusalém, o lugar da lei, do sacrifício, da palavra, da profecia. Não. Jesus escolheu um lugar. Jesus escolheu uma casa. E Jesus fez naquele lugar um monte da salvação. E será na Galileia o lugar onde nós vamos ouvir a palavra mais bela dos lábios de Jesus: a misericórdia, o céu, o mandamento do amor, a fidelidade, o lavar os pés, estar próximo do outro, gestos concretos de caridade, de acolhimento e de proteção. Mas, terminando o discipulado de João, porque a palavra de João incomodava. Por que prenderam João? Por que querem matar João? Porque ele se tornou o veículo de uma palavra que começou a desconcertar o coração dos homens. E desconcertando o coração dos homens, nós tiramos a capacidade de direção. E agora chegou aquele que é
a nossa direção. Quando nós estamos no escuro, os nossos olhos se habituam. Não sei se vocês já ficaram num ambiente meio penumbra. Você está naquele ambiente de uma penumbra. De repente você começa a enxergar as coisas, mas você não tem clareza das coisas. Agora chegou aquele que é a luz, e essa luz, ela vai lhe tirar da penumbra, e essa luz vai te dar uma visão privilegiada da sua própria vida e da sua própria história. Quando nós nos sentimos incomodados com algumas coisas, quando nós nos sentimos incomodados com uma pessoa que falou uma coisa, quando a gente percebe uma falha, um erro, quando a gente se depara com uma fraqueza, ou até mesmo um pecado de alguém, e que a gente começa a observar aquela situação daquela pessoa, e aquilo começa a te incomodar, é a prova de que você está muito longe de Deus. Se você começar a perceber que você está percebendo que um fala do o outro inventou uma fofoca, o outro construiu uma divisão, e de repente aquela palavra começa a te incomodar, não quero estar nesse lugar, porque essa pessoa não é boa, essa pessoa não é coerente, esse não é honesto, esse não faz o bem. Esse é um sintoma de que você está distante de Deus. Agora, quando você começa a perceber que você começa a dizer: eu preciso abandonar essa postura, eu preciso abandonar esse comportamento, eu preciso abandonar esse modo ruim de pensar as coisas. Por que você vai abandonar? Porque eu estou percebendo que essa coisa não me faz bem. Quando você começa a perceber que você tem coisas ruins dentro de você, é um sintoma de que você está muito, mas muito próximo de Deus. Porque quando Deus se aproxima de você, Ele começa a lhe mostrar o que não é legal dentro de você. É por isso que a caminhada em Deus nunca será de acusação. A caminhada em Deus é sempre de acolhida e de ressurreição, porque é uma obra que começa no íntimo e ela vai transbordando em nós. A mudança nunca é do exterior. A mudança, ela é gerada no íntimo do seu ser, e as suas atitudes passam a ser melhores. Certa ocasião, eu era vigário numa comunidade e estou na porta da igreja, perto do confessionário. Chega uma criança e fala assim: Frei, eu quero conversar com o senhor. Quero conversar. Falei, tá bom. Aí ele começou a me contar uma história. Frei, quebraram um negócio do meu pai lá na minha casa. Aí a minha mãe ficou muito nervosa com aquilo. Minha mãe chegou e falou: foi você que quebrou? Eu disse: não, não fui eu. Aí chegou a minha irmã: foi você que quebrou? Não fui eu. E eu falei: você acusou alguém? Não. Eu fiquei calado. Aí a minha mãe dizia que era eu, minha irmã dizia que era eu, a senhora que trabalha lá em casa também dizia que era eu. E aquilo, Frei, foi me dando uma angústia. E a minha mãe brigava, e quando o seu pai chegava, vou falar que você fez isso, você fez de propósito, tal, e você não podia ter mexido. O seu pai falou: não é para mexer nisso. E eu vi naquele sofrimento naquele menino. Aí quando meu pai chegou, ele falou assim: a mãe, ele falou: deixa que eu converso com ele.
filho, olha que bonito, filho, você quebrou? Ele, não, basta, porque eu sou a pessoa que mais te amo na vida, e se você me disser que não fez, eu acredito na sua palavra, eu acredito em você, acabou. Aí o menino, ele sai de casa e vem para a igreja no domingo. Aí ele terminou de falar isso e começou a chorar. Eu falei, mas então, seu pai foi tão legal com você. Mas tem uma coisa, Frei, fui eu que quebrei. E eu falei, tá, mas já resolvemos. Frei, mas quando meu pai falou assim, eu sou a pessoa que mais te amo, e eu sou o único que irei ficar do seu lado, e eu acredito no que você falou. Aí eu comecei a pensar, eu não posso mentir para uma pessoa que me ama. Eu não posso fazer assim. O que eu faço, Frei? Falei, vamos fazer o seguinte, tu vai chamar só o seu pai e vai dizer para ele, eu quebrei. Não vai dizer por isso, porque quem se justifica gera culpa. Quem se arrepende se converte. E se meu pai não, você só vai dizer, eu quebrei. Ele foi lá e disse para o pai, eu quebrei. Eu estou na porta da igreja, o pai sai e faz assim para mim, ó. Eu falei, olha que homem sábio. Ele sabia que tinha sido ele. Mas se você me acusa, eu me defendo. Se você grita comigo, eu grito com você. Se você se levanta contra mim, eu me levanto contra você. Agora o pai ensinou aquele menino não ficar nas trevas. Se você falar, eu acredito. Mas sabe o que acontece? A gente é um bando de gente esperta. Eu não acredito no que você fala. Você não acredita no que eu falo. Você não acredita, sabe por quê? Porque você é capaz de fazer o mal. Você só acredita naquilo que você faz e naquilo que você é. Então, aquele menino, quando ele vai ao encontro do pai, e que o pai o tirou das trevas, e que o pai o tirou da morte, ele não tinha mais por que viver aquilo. Ele não tinha mais por que ficar escondido debaixo de uma mesa. No dia dos meus 10 anos de padre, eu falei. Quando terminou, me deu um sentimento. Eu falei assim, nossa, acho que eu exagerei, fiquei muito emocionado, falei demais. Aí me deu uma sensação de fracasso. Passaram-se umas 2 semanas, uma senhora veio aqui e falou, veio na secretaria e falou, eu preciso falar com o Frosino. Desci, cheguei na secretaria, ela falou, Frei, quando você falava, eu senti tanto amor, que eu quero te contar um pecado de 48 anos que eu guardo na minha vida. Eu falei, mas por que você quer me contar isso? Porque eu não via mais você ali na frente, eu via o próprio Jesus, e eu senti confiança em te dizer essa situação tão feia e tão difícil da minha vida. Aquela senhora, quando ela foi embora,
ela tinha um brilho no rosto, ela tinha uma alegria no semblante, que na hora que ela me despediu, ela tinha uma bengala. Na hora que ela se despediu de mim, ela falou assim: o sentimento que eu tenho é que eu ressuscitei. Aí eu falei: há 40 anos a senhora vive na região da morte, e hoje a senhora se sentiu livre para vir à vida. Então é isso que Jesus está fazendo. Jesus está num lugar difícil, que é a Galileia, mas Ele não está lá acusando: é você, é você, é você, é você. Não, Ele é a luz, e as pessoas se sentem atraídas por Ele, porque Ele é a luz. Ele é cheio de vida, a sua palavra é cheia de encanto, a sua palavra traduz o amor. E a palavra de Jesus é: convertei-vos, porque o reino está entre vós. O que seria conversão? Conversão não é se tornar uma pessoa melhor. Conversão não é você rezar mais. Conversão não é você ter uma postura reta, ilibada, sincera, positiva. Conversão não é você ser uma pessoa boa. Conversão não é deixar de fumar, beber, usar drogas. Me converti, deixei de usar drogas. Não, você não se converteu. Você abandonou um vício que te escravizava. Conversão é conhecer as intenções que estão no seu coração. Quais são as intenções que estão dentro de você? Toda palavra, antes de virar uma ação, ela é uma intenção. A palavra gera vida, a palavra traz o movimento, a palavra suscita a construção, chama as coisas à existência. Mas antes de toda essa ação, ela foi uma intenção dentro de você. Aí eu digo agora para você o que disse Jesus na Galileia: convertei-vos, porque o reino está aqui. Muda as intenções do teu espírito, muda as intenções da tua mente, muda o seu modo antigo de pensar, e você vai ver a luz. Aí você me disse: quais são as minhas intenções? O que você mais pensa durante o dia? O que você pensa? Eu pensei em tirar a minha vida. Muda essa intenção. Eu pensei em fazer uma mentira. Muda essa intenção. Eu estou pensando em deixar o meu casamento. Muda essa intenção. Eu estou pensando abandonar meus filhos. Eu estou pensando deixar o meu trabalho. Eu estou pensando não mais falar com essas pessoas. Eu estou pensando construir determinada situação. A sua intenção, ela tem que promover libertação, conhecimento, esperança e a paz. Então esse é o convite de Jesus. Mude as intenções do seu coração. Aí a consequência da mudança da intenção do íntimo vai gerar algumas ações. O que, Frei? Eu começo a ser uma pessoa mais maleável, flexível, acolhedora, generosa, amigo, bom, presente. Eu começo a ser uma pessoa melhor, porque as intenções do meu íntimo, elas são belas. A boca fala do que o coração está cheio.
E são essas intenções que precisam conhecer a luz do Senhor. Uma vez, conversando com um homem, ele tinha tantos maus pensamentos. Ele falou: Frei, o desejo que eu tenho é de arrancar a minha cabeça. Eu falei: esse é o desejo de todo mundo, mas não é fácil, porque conversão é a coisa mais difícil que pode acontecer na vida de uma pessoa, porque você tem que abandonar muitas coisas, e a gente só abandona quando nós encontramos um colo amoroso. Eu queria muito que você se recordasse do meu pequeno amigo que disse: mas eu não posso mentir para uma pessoa que me ama. Poxa, quando estavam todos colocando contra a parede, nasceu nele o instinto primitivo de me defender. Eu vou me defender, eu vou vencer, eu vou me tornar forte. Sabe por que nós nos tornamos frios, agressivos, maldosos? Porque a gente já lutou demais. Ih, Freusman, tu acha que eu sou bobo? Sou esperto, eu já conheço esse tipo de gente. Cara, tu não sabe. Não é verdade. Mas a gente vai criando uma cascadura. Aí você fica com medo de casar, você fica com medo de ter um amigo, você fica com medo de começar um trabalho novo, você fica com medo de dar uma guinada na tua vida. Aí daqui a pouco passa 40 anos, foi um fracasso. Mas por que foi um fracasso? Porque eu tinha medo. A luz vai fazer desaparecer todos os fantasmas que te perturbam. E as suas intenções a cada dia serão cada vez mais profundas e belas. E você vai se tornar uma pessoa melhor. Tem aquela história de São Tomás de Aquino, que ele estava estudando, e Tomás, a história mundial vai dizer que Tomás de Aquino é uma das mentes de genialidade que nós tivemos no planeta, um dos homens mais inteligentes da Terra. Ele estudando, aí passou um frade, ele está estudando. Aí o frade passou de novo, ele continua estudando. Daqui a pouco ele passa de novo, ele continua estudando. Aí o frade, amigo, falou assim: Tomás, oi, uma vaca está voando. Ele se jogou na janela, porque ele vai falar que Deus é a válvula motora de todas as coisas, além da gravidade. Aí ele se joga na janela. Na hora que ele olhou para a janela, falou: cadê? Aí eu falei: deixa de ser bobo, onde é que tu já viu vaca voar? Prefiro acreditar que uma vaca voa do que um padre mente. Então eu acredito. Se você falar: é isso, Freusman, eu acredito. Mas vejam, a estrutura de Satanás, o conselho de Satanás. Você não pode acreditar no seu pai, porque ele não é uma pessoa confiável. Você não pode acreditar na sua mãe, porque ela não é uma pessoa confiável. Você não pode acreditar nos seus amigos, porque eles não são confiáveis. Aí nós vamos nos tornando umas pedras envolvidas num casulo que nem Deus alcança. Foi muito bacana Jesus começar na Galileia, porque lá na Galileia eram as pessoas comprometidas com a enfermidade pública de uma vida com Ele, e aquelas pessoas encontraram a luz e seguiram Jesus até a terra do templo. E depois que Jesus começou a denunciar, por meio do seu olhar divino sobre os outros, ele encontra uma família. Simão, o Pedro,
e o seu irmão André. E daqui a pouco ele encontra mais uma outra família, que são os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. E Jesus, quando os encontrou, um estava pescando e o outro estava consertando as redes do pai. E ele disse: segue-me. E imediatamente eles deixaram as redes e eles deixaram o pai. E eles, com muita prontidão, seguiram Jesus. Seguir Jesus também é um milagre, porque uma das exigências do discipulado é abandonar as duas estruturas que são essenciais para a vida de qualquer pessoa. A primeira, o pai. A estrutura familiar é uma estrutura que lhe dá segurança. Abandonar a casa do pai, sair da casa do seu pai, abrir mão dos seus costumes, abrir mão do que você aprendeu a fazer. Outro dia, conversando com o pai, ele me disse assim: Frei, meu filho falou para mim, eu te odeio. Como pode um filho odiar o pai? Aí a gente foi conversando. Aí daqui a pouco o pai falou: nossa, Frei, eu tenho tanto medo de morrer. Por quê? Porque eu fico pensando no meu filho, quem vai cuidar dele? Eu falei: mas pai é bicho besta. O menino está dizendo: eu te odeio, eu não quero você, eu não gosto de você. E o pai está ali. Mas por que esse pensamento? Frei, só pai suporta o surto. O mundo não suporta. Então o filho pode ser o que for, mas o pai sempre estenderá a mão. A mãe sempre estenderá a mão, porque ela não está vendo o marginal, o que tem cúmplice com ele. Ela está vendo o filho, o presente, o amor que Deus me deu. E o amor de pai com filho é uma coisa assim que brota. Você olha para ele, de repente quando você olha, brota um amor de dentro, você não sabe de onde veio. Que isso é o amor verdadeiro. Então Pedro, Tiago, João, eles estão abandonando a casa do pai, que é o lugar da segurança. E abandonar a casa do pai é abandonar a mentalidade velha. Abandonar a casa do pai é abandonar os costumes velhos. Abandonar a casa do pai é abandonar o egoísmo, é abandonar a visão pequena. Uma vez eu conversei com uma mãe que disse assim: Frei, sou filha de italiano, a minha avó é italiana e a gente trabalhava com café. A minha mãe virou e falou: não quero que meus filhos fiquem aqui na roça, eu quero que eles estudem, eu quero que eles vá para a cidade. Aí a cunhada dela falou: suas filhas não vão dar o que prestar, e os seus filhos também, que eles vão sair daqui da fazenda, vão para Belo Horizonte, vão chegar lá em Belo Horizonte, vão tudo virar marginal e mulher da vida. Ela pegou, entrou dentro de casa e já tinha comprado a passagem para os 4 meninos, 2 meninos e 2 meninas. Eles alugaram um quarto na cidade de Belo Horizonte. É linda essa história. Ela disse que foi, comprou as beliches. De um lado dormiam os meninos, do outro lado dormiam as meninas. Aí ela comprou um quadro do Sagrado Coração de Jesus e falou: Ele está aqui. Se vocês fizerem qualquer coisa que aborreça a Deus, o papai e a mamãe, Ele está aqui. Ele vai cuidar de vocês. E eu conheci esse filho dela. Pensa no engenheiro. Esse homem hoje é milionário. A outra filha médica. Os meninos, cada um mais próspero que o outro.
E o Clorivaldo falou assim para mim, Frei, eu olhava para o Sagrado Coração e falava, conta para minha mãe não, pelo amor de Deus, conta não, cuida de mim, mas não conta para minha mãe não. O temor, os meninos hoje estão lá, aquela família, dos meninos que saíram da casa do pai, se tornaram grandes, prósperos, amigos, e cuida hoje dos pais, dos avós e dos tios, porque o café começou a valer nada, a gente não sabe mais quando vão plantar, a gente não sabe mais quando colher, e hoje aquela geração de idosos vive da generosidade e do cuidado daqueles filhos que foram educados pelo Sagrado Coração de Jesus. Então, quando você sai da casa do teu pai, você cresce. Eu cheguei no seminário e sou filho, tenho 2 irmãs e eu sou o filho do meio. Eu nunca tinha lavado uma cueca. Aí eu estou lá no seminário e tal. Aí quando eu vi, falei, nossa, vou ter que usar a sunga, né? Porque as cuecas estão todas sujas. Aí eu falei, Frei James, eu coloquei as cuecas para lavar, a senhora lá devolveu as cuecas. Ele falou, porque cada um lava a sua. Sério? Sério? Aí eu lembrava que a minha mãe lavava. Então quando a gente sai de casa, a gente cresce. Cresce. Porque você começa a ver o mundo não é legal. As pessoas não são gentis, as pessoas vão te fazer sofrer. Às vezes eu falo, se eu sentar com minha mãe e contar para ela tudo que eu já passei, ela me arranca dessa igreja do outro dia. Meu filho, tu vai voltar para tua casa. Mas por quê? Porque a gente sofre a indiferença de um, a maldade de outro, o maus trato de outro, mas tem outro que te pega no colo, que te ajuda, que te faz caminhar, que cuida. Mas tem o outro que vem e taca o ferro no teu dedo, mas tem o outro que vem e passa o curativo nos teus dedos. Então Jesus virou para eles e disse assim, eu vivi 30 anos na casa do meu pai, eu saí de Nazaré e vim para cá. Agora vocês precisam deixar a casa do pai para crescer comigo. E depois que nós abandonamos essa estrutura sólida de segurança, eles foram convidados a abandonar a estrutura econômica. O dinheiro, ele vai determinar as relações. Ainda mais a gente que é de Brasília, a gente quando fala, fulano mora onde? E trabalha em quê? A gente já sabe o que ele é. Porque as nossas relações, elas são muito vinculadas aos interesses econômicos. E as dimensões econômicas, elas vão determinar as nossas relações. Tu quer perder seus amigos? Diga para eles que está desempregado. Eles vão te riscar e bloquear no WhatsApp. Porque daqui a pouco, me compra um gás, ou me ajuda a pagar. Começa a petição. Agora, tu quer ganhar um amigo? Ganhei na Mega Sena acumulada no fim do ano. Ai, você sabe que eu sempre te amei. Que eu quero viajar com você nesse jatinho. Eu quero passear com você, porque você está aqui, ó. Ninguém gosta de quem dá trabalho. Agora eles vêm, deixam a segurança econômica para viver da providência em Deus. Então o chamado de Deus exige isso de você. Sai hoje da casa do teu pai. Frei, mas eu já tenho 70 anos. Vai embora da casa do teu pai. Como, Frei? Para de pensar como teu pai pensava. Teu pai era ignorante, teu pai era um bruto, teu pai fez tua mãe sofrer, e tu está fazendo o mesmo. Sai da casa do teu pai. Tu vem de uma família egoísta, onde as pessoas faziam mal umas para as outras. Sai desse lugar, que você conheceu as trevas. E não aceita quando tua mãe virar e falar, ó, esse menino é a cara do avô dele. O avô dele era desse jeitinho. Até o jeito de cruzar as pernas com o avô dele. Tu te está repreendido em nome de Jesus.
Agora, se teu avô for muito rico, tu fala, glória a Deus, glória a Deus. Você é a cara do vovô. Agora, se não prestar, você repreende. Por quê? Porque a gente precisa abandonar. Eu não sei ser diferente. Aí daqui a pouco você vai ver que a sua família é melhor, que você já não pensa mais como seu pai, seu avô, sua mãe, e você está tendo uma visão nova. Você é um bom esposo, você é um bom funcionário, você é um bom amigo, mas eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, eu os amo de todo o coração, mas eu consigo identificar no que o meu pai não foi bom, eu consigo identificar no que a minha mãe não foi bom. E daqui a pouco você abandona as dimensões econômicas. Como é que a tua família aprendeu a ganhar dinheiro? Como é que vocês aprenderam a se manter? Pedindo? Roubando? Usurpando? Trazendo sofrimento para os outros? Às vezes a gente aprende pela má educação a ser desonesto. E você precisa hoje abandonar esse lugar seguro onde você tinha as suas economias. E você, que tudo que você é e tudo que você tem é a providência de Deus na sua vida. E para terminar, Jesus fala assim: vocês não serão mais pescadores, vocês serão pescadores de homens. Aí eu fiquei pensando, será que o peixe fica feliz quando ele é pescado? Deus me livre, um anzol pegando na tua garganta e te puxando. Imagina se eu jogar seu anzol aqui e te puxar. Peixe nenhum quer ser pescado. E por que Jesus falou? Vocês vão pescar os homens. Pescar os homens, vem aquele entendimento assim, que nós vamos laçar a pessoa e trazer a pessoa de qualquer jeito. O peixe você atrai, você faz uma malandragem, coloca ali uma isca, ele vem a bucanha, ele pensa que vai matar a fome, porque conhece ninguém. Olha, quando você vê que a coisa está fácil demais, corre, que é a isca de Satanás. Corre, porque a isca vem, aí você, na hora que você morde aquela isca, o peixe morre pela boca. Então Jesus não quer que você seja pescado. Jesus quer que os apóstolos, os servos de Deus, os filhos de Deus, tirem os homens do mar. Nós vamos tirar os homens do mar, porque o mar é o lugar da assombração, o mar é o lugar do perigo, o mar é o lugar dos monstros, o mar é o lugar onde nós passamos o pavor, o mar é o lugar das inseguranças. E eu vou lhe arrancar de dentro desse perigo, eu vou lhe arrancar de dentro dessa ameaça, eu vou lhe arrancar dessa situação cruel que lhe oprime e que tira a paz. Essa é a missão da igreja: tirar todos os homens e as mulheres do perigo presente. E na hora que você estiver num grande perigo, lembra do Frioslan dizendo: Jesus me tira daqui. E Jesus termina o seu dia ensinando, anunciando e curando os enfermos e sarando as feridas. Que a mão misericordiosa de Jesus Cristo alcance você, alcance sua família, alcance a sua casa, e que vocês sejam ensinados por Ele, que vocês aprendam o anúncio dele, e que todas as enfermidades e as feridas sejam curadas e saradas pelo nome de Jesus. Amém.